Pessoal, hoje nós vamos aprender como se lê números decimais, ok? Então, aqui tem exemplos, ó. Quando tem uma casa depois da vírgula, é décimo. 2 casas, centésimo. 3 casas, milésimo. 4 casas, décimo de milésimo, tá? Então, como a gente vai escrever o número? A gente escreve o número que tem, tá? 2. Aí tu vai completar ou escrever como se lê com décimo, que nem aqui, ó. 2 décimos, porque tem uma casa depois da vírgula. Então, é décimo. Aqui, 28 centésimos, 2 casas, centésimos. 111 milésimos, 3 casas, milésimo. Aqui é um caso diferente. Ó, tem um 5 antes da vírgula. Então, esse 5 é um número inteiro, tipo R$5,50, tá? Então, esse 5 é inteiro, ele está antes da vírgula. Então, a gente vai escrever 5 inteiros e 5 décimos, porque tem uma casa, fica décimo, tá? 5 inteiros e 5 décimos. Aqui, ó, 10 inteiros e 26 centésimos, 2 casas, centésimos. Aqui não tem número inteiro, tu vai direto para 4 casas, 4 décimo de milésimos, tá? Então, escreva como se lê. Então, aqui nós vamos escrever como se lê no primeiro exercício, tá bom? 42 é o número, não tem inteiro, então nós vamos direto para depois a vírgula. 42 centésimos, tá? Porque 2 casas, centésimos. 3 inteiros e 470 milésimos, porque aqui tem 3 casas. 10 inteiros e 490 milésimos. 4 milésimos, 3 casas, milésimo. 24 centésimos. 1 inteiro e 3 centésimos, porque tem 2 casas. 2 inteiros e 4 décimos, porque tem uma casa. 6 inteiros e 200 milésimos, porque tem 3 casas. 7 inteiros e 1 décimo de milésimo, porque tem 4 casas. Agora, nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos colocar o número, a gente vai ler e vai colocar o número. 3 inteiros e 4 décimos, 3 inteiros e 4 décimos. 8 inteiros e 40 milésimos. Então, aqui você tem que cuidar. É 8 inteiros e 40 milésimos. O 40 tem que permanecer. Para ficar milésimo, tem que botar uma casa antes do 40, um zero antes do 40. Se você colocar o zero depois do 40, fica 400. Vai ficar errado. Então, aqui é 8 inteiros e 40 milésimos. Quer dizer que você teve que botar um zero antes do 40. 25 centésimos. 25 centésimos. 5 décimos. 5 décimos. Tá, pessoal? Tem uns que não precisa fazer nada, só colocar o número, né? 1 inteiro e 1 décimo. 1 inteiro e 1 milésimo. Então, aqui, você teve que colocar 2 zeros para dar milésimo, porque tem que ter 3 casas, tá? Depois a vírgula. Vamos ver aqui que virou minha câmera, pessoal. Desculpem, a minha câmera virou aqui. Então, e 1 inteiro e 1 centésimo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, tu teve que colocar 1
0 antes do 1 para ficar centésimo. Então, resumindo, milésimo, 3 casas, centésimo, 2 casas, décimo, 1 casa. Quando não tem número que chega, completa com 0. Agora que a gente tem os números decimais, sempre vai ser assim. Você vai ter que completar com 0 quando precisar. Tá, agora a gente vai para comparação de números decimais. Comparar eles, tá, pessoal? Comparação de números decimais. Propriedade. 4,23 é igual a 4,230, que é igual a 4,2300, tá? Então, a colocação ou a retirada de zeros do lado direito não altera nada. Então, esse e esse são iguais, tá? A gente só, às vezes, vai colocar zeros para comparar os números, mas esses zeros depois da vírgula não altera nada. Claro que se não existisse vírgula, 423 ia ser um número, 4.230 ia ser outro número. Mas aqui é números decimais, então é 4 inteiros e 23 centésimos, 4 inteiros e 230 milésimos e assim vai indo. Mas o número é o mesmo, tá? Então, para comparar dois números decimais, a gente vai começar comparando as partes inteiras, que nem aqui, ó, o 38 e o 17, as partes inteiras, tá? Então, se o 38 é maior que o 17, não precisa nem olhar a parte decimal. Então, aqui a gente vai botar o símbolo de maior, lembrando que esse símbolo é maior, esse é menor e esse é igual. Então, o 38 é maior que o 17. Então, aqui a gente nem compara esses números decimais, tá? Porque a parte inteira, ela está diferente. Se os dois têm partes inteiras iguais, tá, pessoal? A gente vai ter que comparar os decimais deles. Mas antes de comparar os decimais, nós temos que igualar o número de casas, tá? Lembra que a propriedade dizia que 5,4 é igual a 5,40, então acrescentar um zero é para a gente fazer as comparações. Ó, 5,4 é maior que 5,18, porque as partes inteiras são iguais. Então, igualamos o número de casas decimais depois da vírgula. Ó, a gente tem que igualar antes de ver. Porque se a gente não igualar, a gente vai dizer, ah, o 4 é maior que o 18. Não, nós temos que igualar primeiro. Temos que deixar os dois números com a quantidade de decimais iguais. Então, o 5,40 é maior que o 5,18, porque 40 é maior que 18. Que os 5 são iguais, ó. Então, a gente só vai comparar a parte inteira. E o 40 é maior que o 18, tá bom? Então, nós vamos comparar aqui. Ó, o 3 e o 2. O 3 é maior que o 2, então a gente nem olha depois da vírgula, maior. O 12,2 é maior que o 8,7, porque o 12 é maior que o 8. De cara, a gente já viu. Esses dois, o 32 é igual, ó. Tem 5 e tem 6 aqui. O 5 é menor que o 6. Os dois estão com o mesmo número de casas decimais, aí você já vai ver de cara que o 32,5 é menor que o 32,6. O 26 é maior que o 21, nem precisa olhar o resto. Aqui, ó, é 0 e aqui é 3, então o 0 é menor que o 3. Então, tu já bota o símbolo de menor. A gente sempre olha esse lado para botar o símbolo, tá? Ó, o 2,57 é menor que o 2,80, porque o 57 é menor que o 80. Aqui só tinha o 1 no exercício. Eu tive que igualar os dois lados para comparar. Então, 10 ficou igual a 10. H, também tive que igualar primeiro, tá? Senão a gente ia se confundir, ó. Então, o 10 ficou maior que o 1, tá?
Aqui também eu tive que igualar primeiro. O 80 ficou maior que o 8. Aqui não precisou porque o 2 é menor que o 3. Aqui tem que igualar primeiro para ver 800 é igual a 800. E aqui também temos que igualar 4 casas, 4 casas. Então, o 2.000 ficou maior que o 176. Então, esse aqui é menor que esse aqui, tá? Circule o número maior. Então, aqui, o 20 é maior que o 2. O 530 é maior que o 503. O 2,1 é maior que o 2,0. E aqui eu tive que igualar primeiro para olhar, mas o 979 ficou maior que 800. Circulei os números maiores. Boa aula!